O louvor é de Deus, o louvor era para Deus. E nós não podemos subtrair isso de Deus. Quem sabe você tem sido tão abençoado e não tem tido tempo de adorar o seu Criador. O nosso Criador, Ele quer receber adoração. E nós vamos adorar. Eu tenho falado aqui que a casa de Deus, o culto a Deus, ele é pautado em 3 colunas principais. A coluna da oração, porque nós não podemos viver sem oração. A coluna da adoração e a coluna da palavra. Agora é o momento de adorar o Senhor. Eu creio que se você ficar de boca calada, você está sonegando a Deus um direito que pertence a Ele. O direito de ser adorado. Ele nos fez para adorar. Então vamos adorar a Ele. Abra sua boca, queridos, e adore a Jesus Cristo. Adore a Jesus Cristo. Vamos lá então com o nosso pastor Ariel, ministro de louvor da ADJ 25A. Aleluia. A paz do Senhor para toda a igreja, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, queridos. Eu convido você a se colocar em pé e adorarmos, que o Senhor reine sobre as nossas vidas, que a sua vontade venha a ser plena, real, sobre cada uma de nossas vidas, amém? Então vamos declarar: reina em mim, Senhor, aleluia. Vamos declarar isso antes de nós começarmos a cantar. Reina em mim, Senhor. 1, 2, 3. Reina em mim, Senhor. Aleluia. Adoremos ao Senhor, queridos. Se você pode, celebre ao Senhor com a sua palma, com o seu corpo, com a sua voz. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Desejo, Senhor, aleluia, sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez declare: sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Você pode aplaudir ao seu Deus. Aleluia. Reina em nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus dará vitória a cada um de nós no deserto. Amém? Fala, o meu Deus me dará vitória no deserto. Aleluia. Adore o Senhor. Cante conosco. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria, quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu ia encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi,
presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu pulo, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença, Senhor. Em toda e qualquer circunstância, Senhor, que nós possamos te adorar. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Não há nada melhor do que adorar o Senhor. Eu creio que ainda é a maior atividade do crente, é adorar ao Senhor. Ainda há pouco lemos aqui: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos têm ainda necessidade de falar com Deus? Querido Pai, ao perguntar quantas pessoas necessitam, Senhor Deus, da tua intervenção, toda a igreja levanta a mão e diz: eu e minha casa. Senhor Deus, nós agora também te entregamos as nossas vidas e as vidas daqueles que nos assistem através do Facebook, que eles possam também serem alcançados no local onde eles estão, Senhor, porque Tu és um Deus de perto e de longe. Nós te pedimos as Tuas bênçãos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Naturalmente que nesta noite eu não tenho por propósito pregar no Salmo 91. Mas nós pegamos um texto do Salmo 91 para esta noite. Quando nós chegamos aqui para cultuar ao Senhor, nós às vezes não prestamos atenção de que o culto é muito mais do que aquilo que nós pensamos, porque ele abrange mais profundamente a adoração. O culto, ele é abrangente quando nós adoramos a Deus. Nós louvamos, o louvor agradecendo a Deus, a súplica e intercessão, ações de graças e confissão. Isso tudo está envolvido. E a oração é a maior atividade do crente. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com um Deus vivo. E Ele está presente, porque nós não somos doidos, malucos, para estar falando sozinho. Eu estava na Argentina um tempo desse atrás, e tinha uma senhora cheia de malas assim, ela estava falando sozinha. Me parecia que ela era louca, falando. E eu pensei assim, falei, ela não pode ser maluca, não é possível. Ela está muito bem vestida, está muito arrumadinha, com as malas. Aí eu fui perceber que ela tinha um fone de ouvido e tinha guardado em algum lugar um celular. E ela estava falando com alguém. Ela não estava falando sozinha. E quando nós falamos com Deus, não falamos sozinho. Nós estamos falando com alguém que é tremendamente poderoso. Agora, quando se fala de oração, nós estamos falando de um poder magnífico. Mais poderoso do que a bomba de nêutrons. Mais poderoso que a bomba atômica. Sabe por quê? Eu encontro a importância da oração somente em 2 lugares. Somente 2 lugares. Número 1, nas Escrituras Sagradas. Principalmente no livro de Atos dos Apóstolos,
dá uma grande importância o tempo todo, é o livro da Bíblia que fala mais de oração. E a segunda coisa que eu encontro a importância é na vida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mulheres e homens cheios do Espírito Santo é que dão importância. E o homem passa a orar porque Deus já tocou no seu espírito. Enquanto Deus não toca no seu espírito, ele não tem motivação para orar. Nós só oramos quando Deus nos toca. Quando nós somos tocados, nós somos inflamados pela graça de Deus. Paulo saiu para perseguir os cristãos e no caminho de Damasco, o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E cai por terra. E ele logo é levado, com os olhos cheios de escama, para lá, rua direita. E Deus levanta um homem chamado Ananias para cuidar dele. E quando Ananias chega lá na rua direita, ele é surpreendido. Ele encontra Saulo de Tarso fazendo sabe o quê? Orando. Sabe por que ele foi orar? Porque ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ninguém ora se não teve um encontro com Deus. Você só ora quando você tem um encontro com Deus. Você passa a pertencer a Ele, passa a sentir falta dEle, passa a sentir vontade de falar com Ele, passa a abrir o seu coração. No Salmo 42, verso 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Então o homem passa a falar com Deus, passa a depender de Deus, depois do encontro pessoal. Enquanto ele não tiver um encontro pessoal, ele não vai orar. Você pode perceber que se dermos uma grande festa na igreja, principalmente se tiver bolo, doces e tudo mais, esse programa vai ser um programa que não vai caber dentro da igreja. Nós vamos ter que colocar cadeiras extras e tudo mais. Mas se convidarmos para orar, não vai ter sobrando lugar. Sabe por quê? As pessoas ainda não tiveram um encontro. E Deus quer que o crente seja um legítimo sacerdote. O que é sacerdote? Aquele que intercede, aquele que ora, aquele que fala com Deus. Nós precisamos ser o sacerdote da casa. Uma das funções do sacerdote era interceder pelo povo. E segundo a Bíblia, o crente que não intercede está pecando. Olha bem, você tem um poder nas mãos muito grande. E o crente que não intercede está pecando. A Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, verso 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Se deixarmos de orar, nós vamos causar danos às pessoas, danos espirituais a nós mesmos e às pessoas. E o crente alcança grandes vitórias quando esquece dele mesmo e passa a orar em favor dos outros. No livro de Jó, no capítulo 42, o derradeiro capítulo, e no verso 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E quando nós observamos que tipo de amigos são estes, eu creio que ninguém precisa de inimigo. Quando eu olho os amigos de Jó, ninguém precisa colecionar inimigos. Quando eu olho para o livro, os amigos de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó 4 tantos de dobro a tudo quanto dantes possuía. Então a oração é mais poderosa do que a bomba atômica. Ela nos dá a possibilidade de ligarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Olha só que coisa boa, esse sincronismo de colocar o meu desejo, a minha vontade igualada com a vontade de Deus. Isto é algo maravilhoso, é algo grande quando eu falo com Deus para falar exatamente o que Deus quer. Quando eu quero sincronizar o meu desejo ao desejo de Deus, Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, verso 20 e 21, Jacó pede 5 coisas a Deus, que só aqui eu poderia já esgotar aqui o meu tempo.
Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, número 1, repita, se Deus for comigo. Número 2, e me guardar nesta viagem que faço. E me guardar nesta viagem que eu faço. Número 3, e me der pão para comer. E número 4, e vestes para vestir. E eu em paz tornar a casa do meu pai. E eu em paz. Eu quero repetir aqui, que esses 5 pedidos de Jacó fala a presença de Deus. Queridos, seria uma loucura você dobrar o joelho e não ter certeza da presença de Deus. Eu sei que tem momentos que parece que os céus ficam de bronze. Tem momentos que você vai orar e não tem feedback. Aí, parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. Deus responde a todo mundo, menos com você. Esse momento é o momento do deserto. É o momento que Deus ele está te testando. É o momento que Deus tem um projeto maior com você e Ele se cala. É o momento quando Deus está calado, eu creio que é o momento que nós devemos aproveitar. A presença de Deus Ele pede proteção. Que Deus lhe guardasse. Em terceiro lugar, Ele pede alimento, porque o nosso corpo precisa de alimento. Em quarto lugar, Ele pede roupa para vestir. E em quinto lugar, Ele pede uma coisa que está escasseando cada vez mais. Ele pede paz. E por essa razão, o apóstolo Paulo, ele deu essa receita à igreja em Tessalônica. Orar é uma ordem imperativa. Olha, quando você tiver um tempinho, ore. Não é assim. Olha, se você lembrar, você vai orar. Não, a ordem está, a voz do verbo está na voz imperativa. Ele diz, orai sem cessar, é uma ordem. Orai sem cessar. E o crente que não ora, ele entristece o Espírito Santo. Já pararam para pensar nisso? Que você tem deixado o Espírito Santo muito triste, e o Espírito Santo é sensível, e nós o entristecemos porque nós não oramos. Em Isaías, no capítulo 43, verso 21 e 22, esse povo que formei para mim, ó Jacó, olha, diz, e que me desse louvor, contudo tu não me invocaste, a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Sabe quando Deus está reclamando que eu estou cansado dele? Deus está reclamando que nós estamos cansados dele. Sabe, irmãos, Deus está permitindo que haja uma desgraça no mundo hoje, principalmente no Rio de Janeiro, onde tem tanta coisa errada acontecendo. Essa semana passada agora, 2 pastores foram alvejados num tiroteio, 5 horas da manhã, na Avenida Brasil. Um deles foi a óbito e o outro está no hospital, depois de ter feito uma cirurgia. E o povo não fala com Deus, sabe por quê? Ainda não está muito ruim. Vai lá no aeroporto agora, está lotado de gente para viajar de avião. Olha as estradas lotadas de carros viajando, ainda não chegou o tempo de dores, mas vai chegar esse tempo de dores. Há muita coisa que Deus só responde exclusivamente através da oração. Por isso que eu coloquei mais poderoso do que bomba atômica. Em Tiago, no capítulo 4, verso 2, diz, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, nós deixamos para falar com Deus quando não tem mais jeito. Enquanto você puder quebrar o galho lá no caixa eletrônico, enquanto você puder falar com o gerente, enquanto você tiver alguma coisa para vender, enquanto você puder se safar, você vai sempre deixar a oração por último. A Bíblia nos fala que a oração é uma caderneta de poupança no céu. O que acontece com a caderneta de poupança? Se você tem um dinheiro e vai lá, põe na caderneta de poupança, está longe de ser
a melhor naturalmente, rentabilidade? É claro que não. A caderneta de poupança é só para você guardar o teu dinheiro. Somente isso. Ela não rende quase nada. O banco é que vai ganhar muito dinheiro, porque ele vai emprestar o nosso dinheiro, que está na caderneta de poupança, com um juro muito mais alto. Todavia, quando você põe o dinheiro na caderneta de poupança, ele está lá guardado. Se você tiver uma necessidade, você sabe onde vai pegar os 100, 200, 300 reais, 400, 500, 1000, sei lá quanto você tem lá. Quando nós oramos, nós estamos acumulando uma caderneta de poupança no céu. E o que é isso, pastor? No livro de Apocalipse, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações estão guardadas, irmãos, como incenso. E o homem que ora, ele tem um registro no livro de Deus. Será que nós temos um registro no livro de Deus? Eu fico pensando, havia um homem que era parente de uma mulher judia que acabou virando princesa na corte de Ataxerxes, e ele tinha um parente, ela tinha um parente chamado Mardoqueu, em algumas versões fala Mardocai. Esse homem, ele está lá numa outra cultura, e tinha o primeiro-ministro do governo, chamado Amã. Ele era um homem mau, e era um homem riquíssimo, e ele enchia o rei de presente. Então o rei tinha muito respeito por ele, porque ele agradava o rei. E todas as pessoas que Amã passasse, tinham que se curvar ou ficar de joelho. Quando ele passava por Mardoqueu não se curvava. Disse, não, eu só me curvo diante de Deus. Ele não se curvava. E Amã tinha muito ódio dele. E um dia a mãe então falou, vou matar esse camarada. Eu vou enforcar ele. E começou a construir uma forca. Eu creio que ele trabalhou a noite todinha construindo uma forca. Quando o dia amanheceu, ele adentra a casa do palácio, ou seja, palácio real onde estava o rei. E ele, como era um primeiro-ministro, era um homem muito importante da corte, ele tinha essa liberdade. Mas naquela noite o rei perde o sono. E o rei começa a ler as crônicas do reino. E encontra o nome de Mardoqueu anotado lá, num livramento de morte que ele deu para o rei. E o rei procurou e viu que este homem não tinha sido honrado pelo grande feito que tinha feito. Tinha executado. E quando o dia amanhece que Amã entra no aposento do rei, antes que ele abrisse a boca, ele ia exatamente para pedir a cabeça de Mardoqueu. E o rei pergunta a ele assim, eu quero que você me dê uma ideia, o que eu devo fazer para honrar grandemente uma pessoa que precisa de ser honrado? Aí ele pensou, quem será isso? Só pode ser eu. Amã, isso só pode ser eu. Quem mais o rei vai querer dar tanta honra assim? Só pode ser eu. Tá bom, meu senhor. Pega esta pessoa que você quer honrar, veste com vestes reais, as tuas vestes reais, coloca no teu cavalo e põe um homem importante para puxar as rédeas nas províncias, para que todo mundo saiba que tu queres honrar este homem. Então faça isto a Mardoqueu. Ele estava com a forca preparada, mas Mardoqueu tinha o nome dele no livro do rei. Será que nós estamos falando com o rei? Nós estamos tirando um tempinho para falar com o rei? O rei disse, faça isto a Mardoqueu. Queridos, a oração fala de preparação do terreno. Ninguém vai colher se não preparar o terreno para que ele produza. Não houve azeite antes de serem trazidos vasos.
A viúva disse para os filhos: peça emprestado vasos. E ela tinha um vaso pequeno cheio de azeite. Queridos irmãos, que coisa linda. Ele traz vasos. Agora o Senhor disse assim: fecha a tua porta, tranca a tua porta com teus filhos dentro. Irmãos, os nossos filhos têm que ser alvo do bem de Deus para as nossas vidas. Os nossos filhos precisam ser protagonistas. Traz mais um vaso, meu filhinho. Ela encheu com um vaso pequeno, enche um vaso grande. Traz mais outro, e enche o outro. Com vaso pequeno, enche outro vaso grande. Vasos de vários tamanhos. E ela foi enchendo. Mas só houve o azeite enquanto havia vasos. Quando o vaso parou, acabou o vaso, estancou o azeite. Sabe, irmãos, vai fluir o azeite, vai fluir a unção do Espírito, vai fluir mais poderoso que bomba atômica, quando nós começarmos a falar com Deus. O azeite não parou só quando acabou os vasos. Não houve cura enquanto o leproso não mergulhou 7 vezes. Naamã não gostou muito daquilo. Será que lá na minha terra não tem rio melhor do que esse aqui? Claro que tinha. O Rio Jordão nunca foi o rio mais límpido. Não. Mas aí alguém diz: meu Senhor, tu não farias coisas maiores para poder ficar curado dessa lepra? Ele vai e mergulha a primeira vez. Ele era general, ele levanta como capitão. Porque quando a gente se dobra diante do Senhor, a gente começa na humilhação. E ele mergulha a segunda vez, levanta como tenente. É assim, as coisas de Deus ao contrário, não está sendo, sabe, levando para cima, mas para baixo. Mergulha mais uma vez, levanta como primeiro sargento. Mergulha mais uma vez, aí como terceiro, sabe, até vai a cabo e mergulha a última vez, levanta como soldado purificado, limpo. Completamente limpo. Sabe por quê? A oração é mais poderosa que bomba atômica. Não haverá colheita enquanto o terreno não for preparado. O terreno precisa ser preparado. E nós preparamos o terreno na oração. Um dia desse, preguei uma mensagem aqui que algumas pessoas disseram: pastor, você dormiu no óleo? É assim que tem que ser, é no azeite. Em Osés, no capítulo 10, verso 12, diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque o tempo de buscar o Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Não há visão sem obediência. A Bíblia nos diz em João, no capítulo 9, 6 a 7, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo dos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se no tanque de Siloé. Queridos, eu não sei muito da história deste homem, mas o que a Bíblia deixa bem claro é que ele era cego. Provavelmente cego há muito tempo, se não nasceu cego. E ele vai até Jesus e vai buscar um poder muito grande. E Jesus faz uma coisa inusitada. Ele cospe no chão e pega a saliva, faz um lodo, vem, passa nos olhos daquele homem. Agora presta atenção. Quem sabe você já leu esse texto tantas vezes e não prestou atenção no filé desse texto. Esse homem é maluco. Ele passou lodo nos meus olhos e me manda lavar os olhos no tanque Siloé. Irmão, Siloé ficava distante. Pensa bem, faz uma reflexão. Se fosse você, estou a caminho de Siloé, e não chega, está longe, estou suando, está quente, está difícil. Sabe uma coisa? Eu vou tirar esse negócio dos meus olhos já já.
Tira o lodo, tira o lodo. Ele continuaria cego até hoje, mas ele sabia que havia um poder tremendo naquele homem, e ele toma uma decisão de ir até o local onde o Senhor enviou para que ele fosse, e ele vai no tanque de Siloé, e quando chega lá, ele lava os seus olhos, e quando ele lava os seus olhos, ele passa a enxergar plenamente, irmãos, porque ele obedeceu. Não há visão sem obediência. Enquanto não houver obediência, você pode orar, pode se arrebentar de orar, mas você está orando na contramão de Deus. Não houve ressurreição antes da pedra ser retirada. A Bíblia nos diz em João no capítulo 9, 39 a 44, diz Jesus: tirai a pedra. Estava lá um amigo, que amigo é esse? Uma pessoa que Jesus era amigo. Eu não posso dizer um amigo de Jesus. Eu não posso falar essa palavra, um amigo de Jesus. Eu posso falar que Jesus era amigo dele. Vamos inverter isso aí, porque faz toda a diferença. É como político crente, crente político. Parece igual, mas não é. Tem uma diferença muito grande. Amigo de Jesus é uma coisa, e Jesus amigo dele é outra coisa. E Jesus vai até lá. Quando chega lá, tem coisa na nossa vida que nós temos que fazer. Não vamos esperar que Deus faça se aquilo que está, irmãos, na nossa alçada para fazer. E o Senhor manda tirar a pedra. Tirai a pedra. Quando a pedra é tirada, Jesus: Lázaro, sai para fora. Parece uma redundância, mas se ele falasse: defuntos, saiam, ia sair um caminhão de defunto para lá, um monte de defunto. Mas saiu Lázaro, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, a ordem de Deus, ela é tremenda, e a oração como incenso apresentado no tabernáculo. Eu creio que se eu conseguir explicar direitinho isso aqui nesta noite, você vai sair daqui consciente de um poder maior do que a bomba atômica. O fogo que queima o incenso vem do altar do holocausto. Fale comigo: o fogo que queima o incenso vem do altar do holocausto. Quando eu tomo o capítulo 30 de Êxodo, verso 34, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano, essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Fale comigo: igual peso. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Fale comigo: temperado. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde o virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás, conforme a composição deste, não farás para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Não se podia queimar incenso com fogo estranho. Imolava-se o cordeiro, depois tem que entrar no lugar santo para derramar o incenso no incensário. O incenso fala das nossas orações, louvores a Deus. Incenso fala do nosso culto. O nosso culto. Aí eu encontro 4 elementos aqui no texto: estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. Eu fui estudar um pouco mais, já tem muito tempo isso. Estoraque era uma substância que saía de uma árvore nos montes de Gileade, sem incisão, ou seja, a árvore produzia uma seiva que você colhia sem precisar cortar a árvore, como a seringueira, que você tem que cortar para sair a seiva. Não era espontâneo, saía a seiva espontânea.
Fala da espontaneidade da oração de louvor. Eu não tenho, Deus não vai me pegar pela gravata e dizer assim, eu quero que você ore. Deus não vai me pegar pela orelha, pelo pescoço, dizer, você precisa orar. Eu quero que você me adore. Olha, irmãos, Deus não vai nunca fazer isto. Eu preciso ser espontâneo no meu desejo de falar com Deus. Eu preciso ser espontâneo no meu desejo de adorá-lo na beleza da sua santidade. A segunda composição é a ônica, em algumas versões fala onisha. Era tirado de um caranguejo do fundo do Mar Vermelho. Esse caranguejo, porque eu pesco, sei que tem peixe de superfície, peixe de meia água, no caso, por exemplo, daqueles canivetes, né? E tem o peixe de fundo. Esse era um peixe de fundo, fundo do Mar Vermelho. Isso quer dizer que a oração deve sair do fundo do nosso coração. Se ela não for extraída lá de dentro, não tem efeito, não tem poder, tem que sair do fundo do nosso coração. E o terceiro elemento era o gálbano. Era produzido de folhas de um arbusto que dava na Síria, que eram quebrados e moídos e produziu uma seiva. Isso quer dizer que a oração deve sair de um coração quebrantado, um coração moído, um coração machucado, um coração doído. Essa verdadeira oração, quando eu me prostro diante do Senhor, dessa maneira, fala da fragrância do sofrimento de Jesus Cristo. E o incenso aqui era formado de porções iguais dos 4 elementos. Porque quando se fala de adoração, fala de louvor, nós estamos falando de equilíbrio, falando de tempero. Em Êxodo 30, 34, na parte B, diz assim, estes aromatas com o incenso puro, cada um de igual peso. Eu não podia colocar mais um elemento do que o outro, porque fica desequilibrado. Tinha que ser equilibrado. Tudo nas coisas de Deus tem equilíbrio. No incenso nada deve ser desequilibrado. Hoje muitos crentes são desequilibrados. Exemplo, há crente que vive gemendo. E os seus louvores dão muito ênfase à crucificação. ênfase exagerada à crucificação. O seu Cristo está no Calvário. Não vivem a experiência da ressurreição, só vive a experiência do sofrimento de Cristo. Aquele crente bicudo, aquele crente reclamão, nada está bom para ele, está sempre reclamando muito. Não se para de reclamar. Jesus já ressuscitou, para de gemer, meu irmão. Jesus vive. Eu hoje falei com ele, ele está vivo aqui neste lugar. E nas reuniões desses crentes que Jesus está crucificado, só tem gemido, não tem louvor, só gemido. Fale comigo, ressurreição é motivo de alegria. Por isso que a gente fala, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. É alegria. E há outros no extremo oposto. Esse no extremo oposto, seus cultos falam só de alegria, excitação, de emoções momentâneas. Sai dali, pisou no pé dele, ele vai dar uma cotovelada em você. Agora presta atenção, quero falar sério nesta noite. Se a unção do equilíbrio entre crucificação e ressurreição, há um equilíbrio entre crucificação e ressurreição. Nós precisamos viver esse equilíbrio. Sim, Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado, mas ele vive, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Oh, fale comigo, ele vive, ele ressuscitou, 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 ressuscitou. Se nós não tivermos com esse equilíbrio entre crucificação e ressurreição, nós vamos viver da emoção. As especiarias aromáticas para formar um incenso tinham que ter peso equivalente. O peso da crucificação é um peso equivalente à ressurreição. Assim como foi muito triste a crucificação, é muito alegre a ressurreição. Então nós precisamos viver na certeza que ele morreu, mas que ele vive, ressuscitou.
Agora, cada um de igual peso, para derramar um incenso pronto, muda a história. Interessante, na hora de formar o incenso, eu vou pegar a ônica, colocar o mesmo peso. 1 quilo é 1 quilo, 1 litro é 1 litro. Estoraque, incenso puro, onixa, ônica, igual. Tem até que pesar numa balança de precisão para fazer igual. Agora, quando eu vou falar com Deus, eu vou me derramar. Tem crente que ele vai falar com Deus com conta-gotas. Assim, uma gotinha. Ui, pli, 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 pli. Ui, pli, 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 pli. Aí ele não coloca 3 gotas, ele vai falar língua demais. Ui, pli, 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 pli. A oração não é para ser administrada com gotinha. É para ser derramada. Derramada no incenso. Depois de pronto, você não conta gotas, você derrama. Derrama, o Senhor quer que você se derrame, que eu venha me derramar na presença dEle, sem medida, nem peso. A oração, um tipo de incenso, precisa também de sal. Sal fala de tempero. Tempero fala de equilíbrio. Se eu tenho uma comida salgada, ela não está temperada, ela está salgada. E uma comida salgada, ela é indesejável. Eu fico pensando que muitas vezes, chego num restaurante, chamo um camarada lá e falo assim, ó, eu quero bife só com sal e alho. Não, só com alho e mais nada. Só com alho. Eu já aprendi a comer bife sem nenhuma gotinha de sal. Só peixe aqui não dá. Peixe não dá, tem que botar um pouquinho de sal. Mas carne... Aí se a comida tiver com muito sal, ela não está temperada, ela está salgada. Tem crente salgado. Você encontra com ele, dá vontade de se esconder. Eita, lá vem falar mal lá do pastor, vai falar mal da igreja, vai falar mal da congregação. Deixa eu me esconder. Porque ele é um crente salgado. Ninguém aguenta com um crente salgado, ele está destemperado. Mas tem aquele crente sem sal. Comida sem sal é indesejada porque ela não tem um tempero. Quando o sal está muito presente, você lembra do sal. Quando não tem sal, você lembra que está faltando. Mas quando está no tempero, você sabe que está boa, mas você nem lembra do sal, porque está temperada. E o crente precisa ser temperado. O crente precisa ser equilibrado. Em Êxodo capítulo 30, verso 35 diz: e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. A oração é incenso. Fale comigo, oração é incenso. Exclusivo para Deus. Minha oração, o meu culto a Deus, na verdade eu digo semanticamente meu, mas ele não é meu, ele é de Deus. Eu não posso aquilatar uma coisa que não é para mim provar. Como é que eu posso sentir o sabor de alguma coisa que não pertence para mim, para o meu bico? A Bíblia diz assim, em Êxodo 30, 37 e 38, porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do povo. Não para o homem cheirar. O culto não é uma satisfação para o homem. Tem pessoas que fazem análise do culto assim, assado. Por quê? Porque ele está faltando com a justiça, com o juízo. O culto não pode ser para o prazer do homem. É para o prazer de Deus. E para isso nós precisamos aprender a ser servos de Deus. Servos de Deus não tem vontade própria. A vontade é daquele que fez os céus e a terra. O nosso culto, nossa oração deve ser
para o deleite de Deus, deve ser para o prazer de Deus. O incenso é totalmente para o gozo e satisfação do Senhor, não pode ser para mim. Eu só tenho que cultuar a Ele, eu tenho que adorá-lo na beleza da sua santidade, adorar o Senhor, adorar. Mas eu não tenho que provar. Louvores e oração devem ser dirigidos somente a Deus. Quando o louvor é dirigido para o homem, você começa a dizer, louvado seja o meu nome, glorificado seja o meu nome. Começa a aplaudir a mim, aplaudam a mim. Que cada 10 cantores que pedem aplauso, 9,5 está pedindo para Ele. Aplaudam a mim. Eu quero ser aplaudido. E para vir aqui, não passa nem na porta, ele quer 50 mil. As nossas orações não são dirigidas aos nossos ouvintes. Há muito que tem que se ver nessa direção. Como é que um poeta profético falaria desse assunto, hein? Um poeta profético. Eu anotei 5 coisas aqui que ele diria, um poeta profético. Oração é a voz da fé. A voz da fé. Segundo, oração é respiração da alma. Quando a minha alma respira, eu falo com Deus. Quando eu falo com Deus, a minha alma nela. A minha alma respira quando eu falo com Deus. Em terceiro lugar, a oração é o termômetro da vida espiritual do crente. O termômetro é para medir a nossa temperatura. Quando eu falo com Deus, eu tenho um termômetro da minha vida espiritual. Em quarto lugar, que um profeta poético falaria, a oração é a chave que abre a porta dos santos dos santos. Você pode ter a chave, onde está a porta? Você tem a porta e tem a chave. Em quinto lugar, o que um profeta poético diria? Oração é um ato de culto que tem somente o ouvido de Deus como alvo. Eu, quando estava graduando no IBP, eu estava numa igreja, e quando eu chegava lá naquele lugar, o pastor normalmente dava oportunidade para mim trazer a doutrina num dia de terça-feira. Mas antes, a Assembleia de Deus antiga, vamos dobrar os joelhos. Aí todo mundo dobrar os joelhos, oração de meia hora. Olha, uma oração de meia hora numa igreja como essa, 70% fica sentado. Porque já a oração pode ser virando cambalhota, pode ser de cabeça para baixo, não tem problema. Só que quando você se ajoelha, você busca um ponto de humilhação. Você se humilha, você quebranta a sua carne. O que tem que andar no chão é os pés, não é o joelho. Mas quando eu ponho o joelho no chão, estou dizendo, eu sou o teu servo, tu és o meu Senhor. E ele orou assim, sabe, cheirando o incenso. Senhor, estes homens que têm teologia, quando chega aqui tem oportunidade. Mas eu, Senhor, que sou santo, tu me conheces, eu sou santo. Eu, Senhor, sou muito santo. Eles não me dão oportunidade, mas dá para esses homens vazios porque fizeram teologia. E tem gente que cheira tanto incenso, que ele chega a pregar para Deus. Ele prega em vez de orar. Senhor, quando o mar vermelho se fechou, Miriam começou a dançar. Senhor, quando o mar vermelho se abriu, o povo começou a caminhar com pés enxutos. Deus sabe de tudo isso. Eu tenho que falar com Ele as minhas súplicas, as minhas necessidades. Eu não tenho que pregar para Deus. Pregar para Deus é cheirar o incenso. E aí essa bomba atômica vai inverter o processo. Em vez de ser benefício, vai dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu não quero ser os 1000, nem 10.000. Eu quero ser aquele que tem 10.000 do lado e 1.000 do outro. Quando a nossa ação é mais poderosa do que uma bomba atômica? Quando é? Essa última palavra aqui vai mudar a história.
quando oramos consciente. Quando oramos consciente de que Deus é santo. Enquanto a tua oração não for consciente de que Deus é santo, ela não tem valor. Eu preciso orar consciente da santidade de Deus. É diante de um Deus santo que nós vamos dobrar os nossos joelhos. Lucas, no capítulo 18, verso 13 e 14, diz assim: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Ele não tinha essa ousadia de fazer assim, ó. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, que sou pecador. Aí a resposta de Deus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. O outro dizia assim: eu sou dizimista, eu sou importante, estou te falando agora. E o outro dizia: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não sou pecador. Isso é consciência da santidade de Deus. Quando eu dobro os meus joelhos, consciente de que Deus é santo. Santo, 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 santo. A minha oração vai ser mais poderosa do que uma bomba atômica. Porque o que Deus tem para fazer é coisas maravilhosas. O que Deus tem para fazer é coisa magnífica. Eu quero que o Harambi venha se posicionar aqui enquanto eu estou arrematando essa mensagem. Nós vamos apresentar o Harambi para o nosso povo. O Harambi vai ser apresentado para o nosso povo agora. E eu quero pedir a você que está em casa, nos assistindo pelo Facebook. Nós queremos apresentar o poder da bomba atômica hoje aqui. Nós vamos orar por você que está em casa. Mas você jamais, olha, se você quer ser abençoado de verdade, olha, desligue aí a televisão, desligue tudo, fique ligado para que você receba a bênção do Senhor. Não adianta você estar todo arrebentado aí, escutando uma oração, você tem que também clamar: sim, Senhor, eu creio, amém, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou fraco, mas Tu és santo, Tu és poderoso. E se você quiser usar o teclado, usar aí o seu computador e começar a fazer os seus pedidos. Eu vou lhe dizer diante de Deus, porque diante de Deus um homem não pode mentir. Ele não pode mentir nunca. Às vezes eu fico até 1 da manhã lendo os pedidos. Nessa mensagem que foi a mais de 270 mil visualizações, teve mais de 800 pedidos. E eu tive lendo e cliquei em todos eles. Cliquei, li e cliquei. Não saí assim clicando, não. Eu leio. Começa a fazer o teu pedido aí. Porque tem um grupo orando. Nesse momento aqui tem uma pessoa orando. Felipe, dá um close aqui na nossa irmã que está orando. Aqui, ó. Aqui. Olha, está orando por você. Está orando por este culto. De 10 em 10 minutos é trocado. 10 em 10 minutos, troca-se. E nós vamos continuar orando por você. Faça o teu pedido. Eu hoje li um testemunho. Esse testemunho já tem mais de uns 15 dias. Mas eu li pela segunda vez. De uma irmã que deu um testemunho que o marido dela foi assaltado. E os homens queriam matar ele, mas não matou porque ela havia orado e havia pedido ao Senhor um livramento para o esposo dela. E o Senhor atendeu. Aí está. Vamos então louvar o Senhor nesse momento. Vamos adorar o Senhor com Harambi. Para quem não sabe o que é Harambi, Harambi significa todos juntos puxando a corda. Então, de um lado está Satanás, do outro lado a igreja. E não pode ninguém estar do outro lado. Vamos lá. Eu pensei que vocês já estavam prontos aqui atrás. Então, irmãos, presta atenção. Vamos fazer um Harambi. Todos juntos do mesmo lado, que é o lado de Deus.
E o diabo sozinho na outra ponta. Vamos lá, gente, vamos lá. O pessoal está meio devagar. Esse pessoal aqui parece que está uniformizado. Estão mesmo, porque estão todos de preto. Mas não é o mesmo feitio de cada roupa. Não é porque eu também, se fizer assim, estou todo de preto também aqui, ó. Mas não é o mesmo feitio, né? Vamos lá, cadê o maestro? Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será? Me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém.
eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Santo, 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 santo. Esse é o desejo de nossos corações. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vai cantar mais Tua um? fé Vai mais um? Ok. ainda te permite almejar isso, mano. A estar com o Senhor o dia que Ele virá nos buscar. Quantos almejam ainda estar com o Senhor Jesus? Isso nos lembra quando o Senhor nos encontrou. Eu lembro de uma música que o pastor Lola canta muito aqui. Foi numa segunda-feira que ele me tocou. Foi na terça-feira que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. E esse dia foi um dia muito feliz. Foi um dia que o Senhor nos encontrou. E com certeza chegará o dia em que nós estaremos com Ele nos ares. E juntos cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que nos alegramos no Senhor. Vamos cantar: que dia feliz que o Senhor nos lavou os nossos pecados. Aleluia. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walks. When Jesus walks. When Jesus walks. When Jesus walks. When Jesus walks.